Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa aula. Eu gosto de ver, porque aqui dá para a gente visualizar quem são os fortes, os motivados, né? Que apesar da universidade hoje estar deserta, mas vocês estão aqui. Que bom, parabéns para vocês. Nós vamos continuar hoje o nosso assunto que eu só toquei na última aula, ia começar a derivada direcional, mas vocês não quiseram mais ficar aqui comigo. E aí a gente não pôde ver nada. Então, hoje nós vamos iniciar o estudo de derivadas direcionais, que ainda é um tópico que a gente vai cobrar na nossa avaliação, na segunda avaliação. Então, olha só, qual é a definição de derivada direcional? Tá? Eu vou colocar aqui a definição para uma função de duas variáveis reais. Então, eu tenho uma função f, que está definida em um conjunto A. Esse A é um subconjunto do R2, portanto, ela é uma função de duas variáveis reais. E ela pega, então, pares ordenados e leva em um número real. E aí, a definição de derivada direcional, assim como é nas demais derivadas, ela é uma definição pontual. Então, a gente vai dizer a derivada direcional dessa função f num ponto do seu domínio e na direção de um vetor unitário. Tá? Então, é o ponto e o vetor que se usa para definir a derivada direcional. Essa é a notação que a gente usa para, mesma notação que se usa para derivada parcial, né, em relação a x em relação a y. A diferença é que aqui a gente coloca o vetor, né, na direção do qual se está definindo a derivada. E o que é essa derivada direcional? É o limite desse quociente. Né? Como é um limite, pode ser que esse limite exista ou não. Então, derivada direcional de uma função f num ponto x, 0, y0 do seu domínio, na direção de vetor unitário u, é o limite desse quociente aí. Tá? Muita coisa, né? Essa informação aí. Hein? Entenderam aí o que é esse quociente? E como... Não? Mas como não está tão claro aí o que é? Então, vamos entender aí o que é essa derivada e como é que a gente pode calcular. Né? Então, como eu falei, a gente vai, a princípio, se restringir a uma função de duas variáveis reais, mas ela é extensível a uma função de n variáveis. Então, vamos considerar aqui que eu tenho uma função de duas variáveis reais. O gráfico dessa função, portanto, é uma superfície. E aí a gente vai pegar um ponto que esteja no gráfico dessa função. Vou chamar esse ponto P. Tá? Então, a abscissa desse ponto vou denotar por x0, y0. Tá? Primeira e segunda coordenada. E se ele está no gráfico da função, quem vai ser aqui essa terceira coordenada? Pegando um ponto que está no gráfico da função. Então, esse π aqui é um ponto no domínio, mas necessariamente quem tem que ser esse z0 aí? É o f de x0, z0. Tá? Como a Ellen falou, tem que ser, se está no gráfico, tem que ser a imagem do ponto do domínio. Então, aqui é um f de x0, y0. Tá? Então, esse ponto aqui, ele pertence a S, que é o S aqui, que é o gráfico da função. E agora a gente vai pegar aqui um vetor unitário do R2. Pegar um vetor AB, tá? Um vetor bidimensional unitário. O que significa vetor unitário? A norma dele é 1, tá? Tem comprimento 1. Isto é, esse vetor aqui é um vetor que tem comprimento 1. Tá? Então, ó, visualizando que a gente está dizendo, tem uma função aqui, gráfico dessa função, vamos imaginar que seja aqui um paraboloide, e pega um ponto de coordenadas x0, y0 que está no domínio dessa função,
E aí a gente calcula a imagem desse ponto por essa função e vai cair aqui na superfície, que eu tenho então o Z0, que é o f de x0, y0. É isso aqui, é o ponto P, tá? Aí a gente só observando aqui, como é uma função de duas variáveis reais, o gráfico dessa função, o domínio dessa função é um subconjunto do R2, né? Mas quando a gente vai representar geometricamente, ele está aqui no plano XY. Aqui no plano XY, claro que quando eu vou representar no R3, as coordenadas aqui, como estou no R3, esse ponto aqui, por esse X0, Y0, Z0, certo? Porque eu estou representando o R3. Mas eu vou pegar esse vetor aqui e eu vou enxergando esse par ordenado como elementos do R2, tá? Quando precisar fazer referência, a gente acrescenta a terceira coordenada nula. Tá? Então, olha só. Esse ponto aqui, P', projeção do ponto no plano XY. Aí a gente está tomando agora um vetor unitário. Então, vou representar esse vetor aqui no plano XY. Aqui eu tenho um vetor que está aqui no plano XY, esse vetor U. Tá? Então, todos nós sabemos que existe uma reta que passa por esse ponto P' e que é paralela a esse vetor U, certo? E também sabemos escrever a equação dessa reta. Então, vou considerar, chamar de R a reta que passa. Existe uma reta que tem que ser paralela. Passa aqui pelo ponto P', que é a projeção do P no plano XY, e que é paralela ao vetor U. Escrever RT essa reta. Tá? Sabemos escrever a equação dessa reta? Equação vetorial. A equação vetorial dessa, estou enxergando como uma reta no plano, tá? Em R2. Sabemos escrever a equação de uma reta quando conhecemos um ponto e o vetor diretor da reta? Sim. Né? Então, tipo, se eu pegar um ponto genérico aqui nessa reta, eu poderia escrever assim. Ela é esse ponto P' mais o múltiplo do vetor U. Não é isso aqui, gente? A gente escreve assim. É aqui um ponto genérico que está na reta. Tá? Então, em termos de vetorial, eu poderia escrever assim, equação vetorial. As coordenadas do ponto P', que vai ser o ponto x0, y0, mais t vezes o vetor U, que é o vetor de coordenadas AB. Certo? Equação dessa reta. Então, vou colocar aqui, agora eu vou considerar. São os três elementos iniciais, a função, um ponto, que está no gráfico da função, peguei um vetor unitário, e eu vou denotar agora por RT, que vai ser x0 mais t vezes o vetor A, está lá fazendo lá o produto, e y0 mais t vezes o vetor B, é a reta que passa pelo ponto de coordenadas x0, y0. Então, estou olhando lá no domínio da função, né, na direção do vetor U. Tem U como vetor diretor. Tá? Agora, observe o seguinte. Então, eu tenho agora um ponto no espaço e eu tenho uma reta. Tá? A gente sabe também que existe um plano que passa por esse ponto que contém essa reta. Tá? E até sabemos escrever a equação desse plano, não sabemos? Se eu tenho um ponto e uma reta que contém um ponto e uma reta que pertence a esse plano. Então, existe um plano aqui, ó. Um plano vertical que passa por esse ponto e que contém essa reta. Tá? Se eu pegar dois pontos aqui distintos, eu tenho 3 pontos, e aí eu escrevo a equação desse plano. Então, vou chamar de π esse plano. Vou chamar de π plano, que eu destacar aqui que ele é um plano vertical, que passa
pelo ponto P e contém a reta RT. Tá? Então, obviamente que este plano, ele vai seccionar essa superfície, tá? Então, ele vai cortar essa superfície. Quando ele secciona aquilo que a gente já viu várias vezes, você tem aqui uma curva, que essa curva é o quê? O traço da superfície no plano, certo? Ele vai seccionar e aí... Então, eu vou chamar aqui de C a interseção. Vou chamar aqui de C, o que, que vai ser C? Vai ser a interseção da superfície com esse plano P, tá? A interseção desses dois. Vocês estão vendo que eu não estou fazendo nada de novo aqui, porque nós fizemos tudo isso quando nós estudamos as derivadas parciais em relação a x e em relação a y. Lembra? A gente pegou uma reta que era paralela ao eixo x ao eixo y, o plano que passava nessa reta, e esse plano seccionava a superfície. E aí a gente ficou com a curva, tá? Então, todas essas situações aí que a gente fez, a gente só está fazendo, vou olhar aqui graficamente. O que que estamos? Então, vamos olhar aqui, tá? Então, a gente tem uma função, duas variáveis reais, o gráfico é uma superfície. Vamos tomar um ponto que esteja nesta superfície, esse ponto aqui. Vou projetar esse ponto aqui no plano XY, como a gente fez ali. Tá? E aí a gente vai tomar um vetor agora unitário. E eu quero então usar agora, eu tenho aqui no plano XY eu tenho um ponto e um vetor. E aí existe uma reta que passa por esse ponto e é paralela a esse vetor, tá? E aí agora a gente vai construir o plano que passa por esse ponto e contém essa reta. Tá? E esse plano, olha, ele passa, contém a reta, contém o ponto e ele secciona a superfície. E a curva ali em questão é a interseção, tá? A interseção desses dois aqui. Então, olha, tirando a superfície, a gente fica só com uma curva. Agora eu estou com a situação que eu tenho uma função, tá? Que está no plano. A particularidade dela é que ela é a interseção de uma superfície com o plano. Mas aí eu vou analisar agora só o comportamento da curva. Lembra que nós fizemos exatamente a mesma coisa no derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y, tá? Então, neste ponto que está aqui, que foi o ponto inicial que a gente tomou na superfície, existe uma reta que tangencia essa curva. E a gente sabe que a inclinação dessa reta é dada pela derivada dessa curva no ponto, certo? Mas antes vamos olhar, e exatamente a derivada dali, a coeficiente angular dessa reta tangente aqui vai ser a derivada parcial em a direção do vetor u, tá? Aí a gente falou assim, ó. Então, C é a interseção da superfície com o plano. Mas vamos olhar, então, como são os pontos que estão em cima dessa curva aqui. Então, eu vou pegar aqui um ponto Q de coordenadas, um ponto genérico, x, y, z. Acho que aqui já não dá mais. Vamos passar para cá. Vou pegar um ponto Q que esteja nessa interseção. Então, ele está na superfície e ele está no plano. Então, observe, então, esse ponto aqui, o Q, pertence ao plano π. Tá? E também está na superfície. Então, ele estaria por aqui, assim, tá, gente? E ele está no plano. Aí, o que acontece se eu projetar este ponto no plano XY? Onde vai cair essa projeção? Cair no bom sentido, né, gente? Vai cair em cima da reta, tá? Esse plano é um plano vertical. Então, a gente pegou um ponto que está lá na superfície e projetou no plano XY. Ele vai
cair aqui em cima da reta. Mesma coisa que a gente projetou esse aqui. Tá? Claro ou não? Que o quê? Que ele... Aqui, ó. Aqui você tem esse plano aqui, é um plano vertical. Vamos ver se ali no desenho do GeoGebra vai ficar melhor, que o meu aqui é muito ruim, né? Vamos voltar aqui para o slide. A gente está dizendo o seguinte, eu vou pegar um ponto que está bem aqui, ó. Digamos um ponto que está aqui, ó, olhando aqui. Está na curva, tá? Porque ele está na interseção, então ele está no plano e também está na curva. Aí a gente vai projetar este plano no plano XY, vai trazer ele aqui para baixo, tá? Quando você projeta, como esse plano é vertical, ele vai cair exatamente em cima da reta, tá? Tudo que está, tirando aqui de novo a superfície, todos os pontos que estão, tá, no plano, tá, ele está em cima da reta. Então, quando você projetar, esse pertence ao plano, eu vou chamar aqui de Q' a projeção do ponto Q no plano XY. Tá? Então, primeiro, quando eu projeto no plano XY, o que acontece? A terceira coordenada é nula. Tá? Então, a projeção é assim, é x, y e 0. Tá? Mas esse ponto aqui, ele vai estar em cima da reta. Tá? Cai em cima da reta. Então, se ele cai em cima da reta, esse x e esse y tem que satisfazer a equação dessa reta, que é esta bem aqui. Tá? Qualquer ponto em cima dessa reta, a abscissa tem essa forma e a ordenada tem essa forma, para algum t. Tá claro? Ou não está claro? Mas vocês ficam calados, eu sei, está claro ou não está claro? Tá, gente? Pegamos o ponto, projetamos no plano XY. Na hora que eu projeto, a terceira coordenada fica nula. E aí o ponto está bem aqui em cima da reta. É um X, é um Y, é um Z. Mas todos os pontos que estão em cima dessa reta não tem que satisfazer a equação da reta? Tem. Tá? Então, qualquer X dessa reta, ele é dessa forma aqui. Qualquer Y é dessa forma aqui. Então, esse X aqui significa que esse x tem que ser igual x0 mais AT. Esse y tem que ser igual y0 mais BT. Para algum t em R, tá? E a terceira coordenada do ponto Q aqui? Eu tenho que esse z, ele está na superfície. Se ele está na superfície, esse z tem que ser a imagem do XY, certo? Todos os pontos que estão na superfície, a sua terceira coordenada são imagem das duas primeiras coordenadas. Tá? Então, esse z tem que ser assim. Mas quem é o x? O x, só vou substituir aqui, tá? Mas esse x, ele é x0 mais AT. E esse y é o y0 mais BT. Tá? Agora, olhando aqui dentro, mas que é isso aqui, hein, gente? Esse pau ordenado aí. x0 mais AT, y0 mais BT. Está bem aqui. É a imagem de T pela reta, certo? Então, isso aí é o RT. Então, na verdade, eu posso substituir aqui. Isso aqui é R de T. Então, isso aqui vai ficar F de R de T. Ficou aqui a composta, tá? Então, qualquer ponto que a gente pegar nesta curva aqui, você vai ter que a terceira coordenada do ponto, na verdade, ele está sendo a imagem de um ponto da reta pela função f, tá? Que eu acho que graficamente dá para a gente ver o que acontece a curva. Ela está tendo imagens de pontos que estão na reta pela função f, tá? E aí a gente ficou, então, olha, Z fica sendo F de RT. Deixei, então, de ter, na curva, eu deixei de ficar com uma função de duas variáveis e fiquei com uma função só de uma. Ela fica dependendo só de T. Tá? Então, isso aqui, vou chamar isso aqui de G de T. Tá?
Nesta curva, o que a gente tem? Imagem de pontos que estão na reta sobre a função f, que está aqui, ó. Vamos ver aqui de novo no GeoGebra. Está aqui. Se você olhar, o que você tem aqui na curva? Você tem a imagem dos pontos que estão em cima dessa reta, né? Usando a função f para calcular. Cada ponto que você leva aqui, ela leva em cima da reta. Tá? Pode acontecer de esta reta, né, como é um ente geométrico infinito, pode acontecer que ela não esteja toda ela contida no domínio da função. Tá? Mas a gente foca num pedaço, pode ser que tenha uma vizinhança aqui, ó, um intervalo em que um pedaço da reta está lá dentro. E aí a gente se restringe para esse pedaço aqui. Então, eu posso considerar, suponha que existe um intervalo, né, um intervalo para a variável agora que foi t, né, em que neste intervalo aqui, para todo t que eu pego nesse intervalo, a reta está dentro do domínio da função e a gente se restringe a esse pedaço aqui. Então, suponha que existe um número real R, de tal maneira que, para todo t que eu pego neste intervalo aqui, então, eu pego um pedacinho aqui que vai de menos S a S, né? Quando eu calculo, né, pego um t nesse intervalo, calculo o ponto na reta, ele está dentro do domínio da função. Tá? E aí a gente fica com este pedaço da reta fazendo análise. Tá? Então, nesse caso, a gente vai definir essa função aqui. Função g. Nesse pedacinho aqui que é possível as imagens. E ela, quem é? Para cada t que eu pego, eu aplico esse t, ele vai me dar um ponto que está na reta. Peguei t igual a 0, por exemplo. Quando você pega t igual a 0, vem bem aqui na reta. Qual é o ponto quando t igual a 0? Oi? Está aqui a reta, né, gente? Quem é o parâmetro aqui? Quem é a variável? É t. Para cada t, ela me dá um ponto na reta, tá? Isso que eu estou dizendo. Por exemplo, se eu pegar t igual a 0, x0, y0, que é o ponto que deu inicial, tá? Porque é um ponto na reta. Aí, o que a g está fazendo? Ela está calculando quem é a imagem desse ponto pela função. Então, vai lá na superfície, tá? Aí, pego t igual a 1. É um outro ponto que está aqui na reta. Aí, o que a g vai fazer? Vai calcular quem é a imagem desse ponto pela função, tá? É isso que é essa função g aqui. Para cada t, ela calcula a imagem de r de t pela reta, tá? Ficou com uma função de uma só variável. E aí, olha só, suponha agora que essa função g é uma função derivável. Eu vou aplicar a definição de derivada. Quem é, gente? Definição de derivada. Ali é aquela função g. Derivada do zero. G' de zero. Definição de derivada. Isso aqui é o limite dessa função g, aplicada no ponto que eu estou calculando, que é 0, mais uma variação aqui, né, que a gente pode dar o nome que quiser para essa variação, vou chamar aqui de t, menos o g do ponto, dividido por t, quando t tende a 0. Estou aplicando aqui definição de derivada ordinária para a função de uma variável real. Lembram? Tá? Então, essa função, que é a função de uma só variável, estou calculando a derivada dela no ponto e no 0. Tá? Agora, observa só. Vai ficar limite t aplicado em 0. Isso aqui vai ficar 0 mais t, vai ficar g de t, né, gente? Quem é g de t? O que a g faz? Ela leva no f de r de t. É f de r de t. Quem é g de 0?
aqui, ó, a G está dizendo que precisa calcular alguma coisa pela função G. Vem aqui para f de R de 0, certo? F de R de 0. Dividido por T. Daqui para cá, o que eu fiz? Eu só substituí quem é G, tá? Porque a G é a F aplicada na reta. Agora vamos olhar o que a gente sabe sobre R de T. Tá? Mas quem é? Vou substituir aqui. Quem é R de T? Está aqui. X0 mais AT, Y0. Então, isso aqui é X0 mais AT, substituindo aqui R de T. Definição da reta. Y0 mais BT. Menos. Quem é F de R0? Então, é a F. Acabamos de dizer ainda há pouco que a R0 é o ponto X0, Y0. Tá? Então, daqui para cá, o que eu fiz? Eu apenas substituí a reta RT, tá? Pela equação vetorial dela. Ok? Então, olha, recapitulando o que nós fizemos. Pegamos uma função de duas variáveis reais, pegamos um ponto na superfície e um vetor unitário no plano. E aí escrevemos a equação da reta que passa pelo ponto, projeção do ponto lá no plano XY e pelo vetor diretor. E aí calculamos a imagem, né, da função pela reta, ou pelo pedaço da reta que está no domínio dela. Tá? E aí calculamos aqui, quando a gente faz a interseção, isso dá uma curva plana, e calculamos a derivada dessa curva plana quando t igual a 0. Tá? T igual a 0, você vai estar exatamente no ponto x0, y0. Tá? E aí deu isso aqui, a derivada da g no ponto 0. Mas vamos aqui voltar para a definição de derivada direcional. Olha aqui o slide, por favor. Definição de derivada direcional. Derivada direcional da função no ponto x0, y0. Na direção do vetor u, ela é esse limite aqui. Ok? Que limite é esse? Não é exatamente o mesmo que está aqui? Tá? Olha lá no slide, o limite que está lá. É esse que está aqui. Tá? Então, esse que está aqui, ele é o que está definido. Por definição, isso aqui é a derivada direcional da função f na direção do vetor u aplicado no ponto x0, y0. Tá? Então, o que esse quociente aqui todo está representando? Você está simplesmente calculando, trabalhando em cima da curva, que é a interseção da superfície com o plano que contém essa reta aqui, tá? Passa pelo ponto lá que você tomou na superfície e a reta que tem como vetor diretor o vetor U que você tomou. Ah, sim, Ellen, coloca. Eu só omiti aqui na derivada direcional para não ficar muito carregada a notação, tá? Mas o corretor pode usar essa notação. Mas aqui, neste pedacinho, eu estou omitindo para simplificar um pouco a notação. Tá? Mas se você quiser colocar aqui, não está errado, não. Porque fica muito pesado, é muita informação para as notações. Ok? Mas está entendido o que é a derivada direcional? Então, você está... E lembra que derivada... Taxa de variação, né? Aqui, no zero, a gente está olhando... Qual é a taxa de variação dessa função g no ponto g igual a 0? Tá? Então, aqui é taxa de variação. Então, é taxa de variação da função original que a gente tinha. Tá? Quando você está tomando pontos que estão em cima de uma reta, por isso que é direcional. Você está analisando o comportamento da função, mas em especial numa direção específica. Isso aqui é o domínio da função. Tá? Subconjunto do R2. Aí você, claro que eu pego pontos aqui, tá?
Para cada ponto, a função tem um comportamento diferente. Você quer analisar como é que se comporta, como é que está variando a função, mas apenas para, pego aqui uma direção, nessa direção. Então, eu estou pegando pontos que estão exclusivamente em cima dessa reta, tá? Por isso que é derivada direcional. É o comportamento da função numa direção específica. Ok, então a derivada direcional representa a derivada dessa composta aqui. Imagem da reta pela função f. Mas como calcular? Será que toda vez eu tenho que calcular esse limite aqui? Por sinal, nós sabemos, né, gente? Se precisar, a gente pega a regra da função, aplica na equação da reta, vai dar um valor aqui, vai precisar um monte de conta, mas tudo bem. Calculamos isso aqui, fazemos esse quociente e calculamos o limite, tá? Mas tem maneira mais simples da gente fazer esse cálculo aí. Vamos considerar agora que a gente tem, agora eu tenho uma informação adicional. F é, essa função f em questão, que ela seja diferenciável. Veja que quase tudo que a gente precisa, todos os resultados, a gente precisa que a função seja diferenciável, porque aí fica uma beleza trabalhar. Então, lembra, a função é diferenciável, as derivadas parciais existem, são funções contínuas, né? E tem todo aquele resultado. Eu posso aproximar pela diferencial, aqueles erros vão para zero. Tá? Mas aqui eu tenho garantia que as derivadas parciais existem. Tudo que a gente deduziu de regra da cadeia, a gente usou o fato de que a função em questão era uma função diferenciável. Tá? Então, olha, suponha que essa f é diferenciável lá no ponto em questão que a gente está trabalhando. Aí eu vou olhar, eu tenho isso aqui, olha. Eu tenho que a G é a G de T é a F de R de T. Então, claro, se essa é igual a essa, a derivada dessa é igual a derivada dessa, né, gente? Aplicada em zero, tá? Agora aqui é uma derivada de uma composta, né, gente? Como ela é diferenciável, eu posso usar a regra da cadeia, tá? Então, pela regra da cadeia, aquele primeiro caso, né, que é de uma variável, R é uma função de uma variável, vai ser o quê? É o gradiente, que é a derivada da de fora, que é o gradiente da função f, que vai ser calculada no valor aqui, valor da curva, multiplicada pela derivada da de dentro, calculada no ponto, tá? Aplicamos a regra da cadeia. Se ela for diferenciável, então vale esse resultado aqui. Agora só vamos enxergar. O que é o gradiente de uma função de duas variáveis? Z é f de xy. Quem é o gradiente da função f? Já até abri aí o... Isso. Não é só ela que está estudando para a prova de que já é essa semana, não, né? É? Então, função de duas variáveis, o gradiente é um vetor bidimensional, cujas componentes são exatamente as derivadas parciais. Vou usar essa notação aqui mais simples. Derivada em relação a x, derivada em relação a y. Tá? Então, esse gradiente aqui vai ser esse vetor. Tá? Só que a gente está dizendo, calcula o gradiente e aplica no ponto, né? Que no caso é o R0. Mas quem é R0, gente, já falamos isso 1000 vezes. Aqui, ó, apaguei. Lembrando que R de T é... Precisar de mais espaço para escrever a reta, né? Que a gente tinha construído. X0 mais AT, Y0 mais BT. Tá? Isso aqui é a reta.
Então, a gente vai pegar esse gradiente que é aqui, e essas funções é que elas são aplicadas em R de zero. E R de zero é simplesmente o ponto x0, y0, tá? Então, olha isso aqui, gradiente da função aplicada em R0. É isso aqui, derivada parcial em relação a x, que vai ser calculada no ponto x0, y0. Derivada parcial em relação a y, que vai ser calculada no ponto x0, y0. Tá? Então, esse é o gradiente. E agora vai ser a derivada da função vetorial. Eu tenho a equação vetorial dela. Depois que eu derivar, eu aplico no ponto. Então, me contem aqui quem é R' de t. Vamos derivar essa função aqui. É uma função vetorial, a derivada é a derivada de cada uma das suas coordenadas, certo? Derivada aqui, x0 mais a t. Vai ser só a, lembra que a variável aí é o t, tá? A gente está calculando, então, constante é 0, derivada de t1 vai ficar a. E derivada da segunda coordenada, b, tá? Aí a gente ia aplicar no 0, mas é só constante, né? Quando eu calcular em... Vamos colocar aqui, R' calculado em 0, continua sendo o vetor AB, porque são constantes. AB, tá? Então, G' de 0 vai ficar isso aqui, que ainda posso fazer o produto interno, vai ficar derivada de F em relação a G no ponto x0, y0. E eu vou multiplicar pela primeira coordenada do vetor unitário, mais, efetuando aqui o produto interno, tá, gente? Vezes B. Pronto. Tá? Encontramos uma outra expressão para a G' de 0. Mas olha só, a gente tem que quem é o G' de 0? Ele é a derivada parcial, a derivada direcional, tá? A direção do vetor U. Então, por um lado, usando a definição de derivada, a gente chegou à conclusão que o G' de 0 é a derivada direcional. Usando a regra da cadeia, a gente chega à conclusão de que o G' de 0 é essa expressão aqui, tá? Então, a gente encontrou uma forma de calcular a derivada direcional na direção do vetor U. Ela é dada por esse produto interno aqui, ok? É uma maneira... Observe mais uma vez o gradiente se fazendo presente aqui como uma ferramenta, agora para calcular a derivada direcional, ok? Então, juntando, eu vou ter que derivada direcional da função no ponto x0, y0, desde que f seja uma função diferenciável, ele vai ser simplesmente gradiente, vou escrever dessa forma, gradiente da função que eu vou aplicar no ponto x0, y0 e vou fazer o produto interno com o vetor U. Pronto, não preciso então ter que calcular aquele limite, desde que a função seja diferenciável, tá, gente? Senão a gente vai ter, não vale esse resultado. Só resumindo aqui, tem a função diferenciável, um ponto no domínio, um vetor unitário, portanto, a derivada direcional no ponto é o gradiente da função calculado no ponto multiplicado pelo vetor U. Tá? Tudo bem aí? Então, agora vamos fazer uns exercícios práticos aqui. Para a gente se familiarizar com o cálculo da derivada direcional. Então, a gente tem uma função aqui, f de x, y. Regra da função é produto das duas variáveis. E a gente quer calcular a derivada direcional ponto no domínio da função 2, 3. E na direção do vetor. Vetor U, que é o vetor de coordenadas, raiz de 3 e meio.
Pronto, o que a gente quer calcular é a derivada direcional dessa função, nesse ponto, na direção desse vetor. Ó, tá claro para a gente que essa função aí é uma função, as derivadas parciais delas existem, né? São funções contínuas, ela é uma função diferenciável. A gente vai usar, então, pode usar o resultado aí, tá? Então, tudo que eu preciso, gente, é calcular o gradiente da função, aplicar no ponto que foi dado e efetuar esse produto interno, tá? Agora, cuidado, vamos dar uma olhada nesse vetor que foi dado aqui, porque toda essa dedução, tudo isso vale para um vetor unitário, tá? Então, vamos só dar uma olhada aqui. Esse U é um vetor unitário? Não? Vamos calcular a norma dele aqui, né? Vai ficar a raiz quadrada da soma do quadrado das componentes, quando a gente elevar aqui ao quadrado. Isso aqui vai ficar 3/4, né? Mais 1/4, que dá 1. Então, tá, ok, ele é um vetor unitário, vamos usar direto a expressão. Então, vou calcular o gradiente da função, gradiente de f num ponto genérico, a princípio, que é a derivada parcial em relação a x, derivada parcial de f em relação a y. Em relação a x, o y é constante, repete a constante, e a derivada de x dá 1, né, gente? Então, vai ficar só y. Derivando em relação a y, aí o x é constante, repete a constante, e a derivada de y vai ser 1, tá? Então, esse é o gradiente da função num ponto genérico. Agora, a gente vai aplicar no ponto que a gente está calculando a derivada direcional. Então, o gradiente da função aplicado no ponto x0, y0, que no nosso caso é 2, 3. É aqui, o y está valendo 3, o x está valendo 2, vai ficar esse par aqui, tá? E a derivada direcional da função, direção do vetor U calculado no ponto 2, 3, vai ser esse produto do gradiente da função vezes o vetor U, que é só fazer as substituições. E o vetor, as coordenadas do vetor U, raiz de 3 sobre 2 e meio. E vai ficar 3 raiz de 3 sobre 2 mais 1, né? Tá? Vou multiplicar aqui. Agora é só a calculadorazinha aí para ver quanto é que dá. Tá ok? E aí isso representa o quê? Na direção. Neste ponto, né? Se você está lá no domínio da função, tá? O domínio da função vai lá no ponto de coordenadas 2 e 3, tem esse ponto aqui, tá? O domínio da função aqui todo R2, e aí você variou uma unidade, que é a taxa de variação. Se você variar uma unidade, mas como eu tenho infinitas possibilidades de deslocar uma unidade, né? Na direção desse vetor aqui, o vetor está aqui, então a variação está sendo aqui, tá? Então, se você variar uma unidade, de quanto está variando a função f, tá? Essa taxa que está dando é na direção desse vetor, ok? Aí, olha, a mesma coisa, mas aí, e se eu mudar a direção agora? Quero analisar o comportamento dessa função, mas o que que muda? Aqui o ponto é o mesmo, agora eu peguei aqui uma outra direção. Como que vai acontecer se a variação se der para cá, nessa direção, tá? O que que vai mudar aqui, gente? Só o vetor, o gradiente é o mesmo, né? O gradiente da função é o mesmo, o ponto que nós estamos trabalhando é o mesmo, então agora só vai mudar aqui o vetor, a direção. E, obviamente, que vai dar um outro resultado aqui. A taxa de variação é outra, tá?
Então, vamos pegar agora o novo vetor que foi dado aqui. Vetor U agora. Não lembro mais. Podia pedir o slide, né? I mais J. Estamos trabalhando no R2, então esse é o I e o J, tá? Do plano. Então, I, lembrando, o vetor de coordenadas 1, 0, que a gente está somando com o J, que é o vetor de coordenadas 0, 1. Portanto, é o vetor 1, 1. Pergunto. O vetor U que foi dado é um vetor unitário? Vamos calcular a norma dele e ver que tamanho tem esse vetor, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no comprimento desse vetor. Eu queria apagar aqui. Vai ficar a raiz quadrada da soma do quadrado das componentes, que vai ficar a raiz de 2. Não é unitário, tá? A direção é a mesma, se ele vai ser unitário ou não. Mas as continhas que foram deduzidas, ela usa o fato de que o vetor é unitário. E agora que o vetor não é unitário, o que fazemos? Pega o versor dele, que é unitário e está na mesma direção. Então, tá, gente? Antes de aplicar isso, verifica se o vetor é um vetor unitário. Se não, nós não vamos trabalhar com o U para os cálculos, nós vamos trabalhar com o versor dele, que é um vetor que tem mesma direção, mesmo sentido, só que o comprimento é unitário. Precisando do espaço, eu vou deixar aqui só o gradiente. Então, nós vamos considerar o vetor U', vou chamar aqui U', quem é? É o versor de U. É que eu vou pegar esse vetor e dividir pela norma de U. Vou deixar aqui. Ok? Aí esse aqui sim, tem mesma direção, mesmo sentido do U e é um vetor unitário. E é ele que a gente vai usar aqui para fazer as contas. Então, vai ser um vetor U', que vai ficar 1 sobre raiz de 2, que está multiplicando por 1, 1. Poxa, por que eu apaguei, né? Era só colocar 3 mais 2. Não, o vetor era outro, perdão, tá certo. Tá? Sim, obrigada, Ellen. Ok, gente? Agora vamos mudar o vetor. Mesma função, vamos mudar a direção. Quero na direção do vetor I. O U agora é o I. Que é unitário, né, gente? Muito bem, é um vetor unitário. Então, só observa que derivada direcional da função na direção do vetor I no ponto x0, y0. Tá? É esse produto aqui, né? Que no caso, o gradiente, já vou deixar representado aqui o gradiente da função f de x no ponto x0, y0. E agora a gente está multiplicando
pelo vetor i, tá, gente? Esse valor aqui, mas eu estou colocando aqui de forma genérica, para a gente observar aqui uma coisa, né? Depois a gente substitui lá por quem são esses valores. E a gente está multiplicando pelo vetor i, que é o vetor de coordenadas 1, 0. Tá? Quando a gente efetuar esse produto, vai dar o que aí? Vou multiplicar este por este, né? E este com este vai dar 0. Então, vai dar só derivada parcial em relação a x, no ponto x0, y0. Ok? Moral do exercício. O moral do exercício é que, na verdade, essa derivada que a gente tinha estudado, a derivada parcial em relação a x, ela é um caso particular de derivada direcional, tá? Onde a gente está calculando a direção de quem? Do vetor i, né? Que é a direção do eixo do x, ok? Então, esse aqui que a gente estudou antes, ela é um caso particular. Agora, a gente está generalizando essa ideia do que a gente tinha feito para as derivadas parciais. E agora, se eu pegar o u como sendo o vetor j, aí o que vai dar? Mesma coisa, derivada direcional da função, na direção do vetor j, que é o vetor que dá a direção do eixo y, no ponto x0, y0. Isso aqui vai ser o gradiente f em relação a y no ponto x0, y0. E a gente vai multiplicar agora pelo vetor j, que tem as coordenadas 0, 1. Tá? E aí, quando a gente fizer o produto aqui, a primeira coordenada vai dar nulo, e aí vai sobrar só a derivada em relação a y. Tá? Então, derivada direcional, derivada parcial em relação à segunda coordenada, ela é um caso, é uma derivada direcional, tá? Onde a direção aí é a direção do vetor j, que dá a direção do eixo y, ok? Ok, vamos fazer mais uma aqui. Gente, alguma dúvida aí, alguma pergunta? Alunos da sala 8, temos aluno na sala 8 hoje? Não. Nem aluno na sala 8 nós temos hoje. Ok. Então, está dado o ponto lá. E agora está falando que o vetor faz um ângulo de 45 com o i. Então, a função em questão, deixa eu anotar aqui a função. X² sobre 16 mais y ao quadrado sobre 9. É um paraboloide elíptico. É dado um ponto, coordenadas 4, 3. E aí ele diz, é na direção. Não deu agora o vetor, e só falou assim, a direção, o vetor que forma o ângulo de 45 com o i. Algum problema para a gente? Quem é o vetor u? Neste caso. Vetor i, ó, colocando aqui só o plano, né, gente? Vetor i. E este, a gente quer um vetor que forma um ângulo de 45 aqui. Uma só teta aqui. Ok? Qual é que a gente pega aí, gente? Porque eu tenho uma infinidade de vetores aí que formam um ângulo de 45, não tenho? Qual é que eu tenho que pegar? O unitário, certo? É o unitário. Aí só lembrando que a gente estudou há algum tempo atrás, mas não tanto tempo atrás,
né, que se eu tenho isso aqui, as coordenadas desse vetor U aí no caso, que vai ser x e y, né, gente? Mas usando as relações trigonométricas no triângulo retângulo, a gente tem que esse x aqui é o comprimento desse vetor aqui, U. A gente sabe que isso aqui, hipotenusa, cosseno do ângulo. Aqui é o cateto oposto, então vai ficar hipotenusa, que é o comprimento do vetor, seno de θ. A gente falou isso aqui em algumas aulas passadas, tá? E como se o vetor é unitário, né, se U é um vetor unitário, então as coordenadas ficam simplesmente o cosseno e o seno do ângulo que esse vetor forma com o eixo I, tá? Que aí isso aqui já é unitário. Então, a única coisa que eu vou usar são os ângulos. E aí a gente pode também expressar, olha, a derivada direcional, a direção de um vetor U, eu posso expressar ela assim, se eu conheço no ponto. Eu conheço o ângulo, né? Então eu posso trocar. Ah, não está aqui, ó. Vai ficar aqui. Derivada em relação a x, no ponto x0, y0. Cosseno do ângulo, tá, que o vetor em questão forma com o vetor I. No ponto x0, y0, o seno do ângulo. Também posso expressar assim. Tá? E aí, no caso, ele foi dado o ângulo. Então, pronto, vamos. Temos que determinar o gradiente da função num ponto genérico xy. Me ajudem aqui a achar o gradiente dessa função, gente. Derivada. Deixa eu representar aqui. Derivada em relação a x. Eu gosto assim, na turma participativa. A gente pergunta e já responde. Derivada em relação a x aí. 1 sobre 8? E o x? Ah, tu já está aplicando x, tá? Então vai ficar 2x dividido por 16, vai ficar x sobre 8. Entendi você falar 1 sobre 8. E a derivada em relação a y? Fica 2y sobre 9. Certo? E aí a gente vai aplicar no ponto ali que foi dado. Então, derivada em relação no ponto 4, 3. Vai simplesmente, vou substituir o x por 4 e o y por 3. E vai ficar meio e vai ficar 2/3. Pronto, o gradiente da função calculado no ponto. E o vetor, então, em questão, vai ser cosseno de 45 e seno de 45. Derivada parcial de f em relação a u, calculado no ponto 4, 3. Que é a raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, as continhas agora eu vou deixar com vocês. Gente, aproveito para lembrar, não esqueça de trazer calculadora, tá? No dia da prova, que tem muita continha. Tem aquela coisa de diferencial, que aqueles erros são tudo valores pequenos, né? Então, não tem como evitar esses cálculos aí. Então, gente, tudo que nós fizemos aqui era para a função de duas variáveis, mas esse conceito ele é extensível para funções de 3, de 4, de 5 variáveis, tá? Então, a derivada direcional de uma função de 3 variáveis, tá? Agora, só vou fazer as devidas adaptações. Um ponto no domínio dessa função é um ponto do R3. O vetor unitário, agora, é um vetor em V3.
E olha, a definição é a mesma coisa. Agora a gente vai construir uma reta, né? Agora o ponto é um ponto x0, y0, z0. Peguei um ponto aqui e o vetor aqui é o vetor de coordenadas ABC. A única coisa que vai mudar, a mesma ideia, né? A reta que passa pelo ponto é paralela ao vetor, só que agora é uma reta no R3, tá? A única diferença. Então, olha só, eu vou calcular a função aqui e vou aplicar numa reta do R3. Primeira coordenada da reta, segunda, terceira. Tá? E de forma análoga, aplicando a regra da cadeia, a gente também chega à mesma conclusão, que se f é uma função diferenciável, é o gradiente da função multiplicada pela coordenada do vetor. Tá? Gradiente agora é um vetor do R3. É a única coisa que muda. Por exemplo, vamos fazer uma aqui para o R3. Tem uma função de 3 variáveis reais, que é f de x, y, z, x vezes y, mais x vezes z, mais y vezes z. Quero calcular a derivada direcional dessa função no ponto. Na direção de quê? Agora, a direção que é dada é de um ponto aí. O domínio dessa função agora é o R3, né? A gente não tem mais a visão geométrica do gráfico da função. É o domínio dela agora que está no R3, né? Mas o que vocês estão entendendo agora? É neste ponto e na direção desse outro ponto. O que significa? Aqui estamos no domínio, né? Então, pego esse ponto aqui. X é 1, y é menos 1. E sobe aqui. Então, está aqui o ponto. É neste ponto e na direção deste vetor. Então, é sair deste ponto e caminhar para a direção deste outro ponto aqui. Mais ou menos isso aqui. Tá? Então, é aqui, olha, gente, agora o vetor que a gente vai considerar é esse. É ir do ponto P para o ponto Q. É esse que é o vetor na direção do qual está sendo pedida. Aí a mesma coisa, é calcular o gradiente da função, aplicar no ponto e fazer o produto interno com o versor do vetor, se ele não for unitário, com o versor do vetor em questão. Então, primeiro vamos calcular o gradiente dessa função. Num ponto genérico, x, y, z, ele é o vetor tridimensional formado pelas derivadas parciais da função. Vocês me falam e eu escrevo aqui. O que é isso aqui? Y mais Z, derivando em relação a x, né, gente? Y mais Z. Derivando em relação a Y. X da primeira lá e mais Z da segunda. A terceira não tem Y. E derivando em relação a Z, X mais Y. Ok? Agora a gente vai aplicar nesse ponto aqui. Então, o gradiente da função calculado em 1, menos 1 e 3.
Tá? Então, substitui aqui x por 1, y por menos 1 e z por 3. Y mais z, então a gente está somando esses dois aqui, vai dar 2. X mais z vai dar 4. E x mais y vai dar 0. Tá? Esse é o gradiente da função no ponto. Agora vamos olhar o vetor u. Né? Questão, ele diz na direção. Então a direção, vou chamar u' a princípio, que eu acho com a maior cara de que é o vetor que vai de P a Q. Que lembra que é as coordenadas do ponto P menos as coordenadas do ponto Q. Vai ficar 2 menos 1 vai dar 1. 4 menos 1 vai dar 5. E 5 menos 3 vai dar 2. Já dá para ver que não é unitário, né, gente? Não é unitário, então vamos tomar o versor dele. Então, o U vai ser o U' dividido pela norma do U'. Que vai ficar 1 aqui vai ficar 1 mais, calculando aqui o comprimento do vetor, mais 25 mais 4, né, gente? 30, tá? Então, vou dividir aqui por raiz de 30, eu vou deixar bem aqui, colocar lá de fora aqui. Todas as coordenadas vão ser multiplicadas por 1 sobre raiz de 30. Tá? E agora, então, é só efetuar esse produto aqui, né? Derivada direcional de f na direção do vetor u no ponto e 2, certo? Que vai dar 22, né, gente? 2 mais 20, 22 dividido por raiz de 30, tá? Que está representando... Tá? Achou erro aí? Está representando a taxa, mas se encontrar pode falar aí. A taxa de variação, né, desta função aqui, exatamente neste ponto, quando você está observando só o deslocamento em cima, ó, na direção desta, a reta que está na direção deste vetor aqui. Olha, vamos considerar então que tem uma função de duas variáveis, aí eu fixo um ponto, calculo e pego um vetor unitário. Tá? Calculo a derivada direcional. Então, sendo a função diferenciável, a derivada direcional é esse produto. Tá, gente? Para o mesmo ponto, para cada direção, eu tenho uma nova derivada direcional, uma nova taxa. Tá? A pergunta que a gente quer fazer, né, a investigação é o seguinte: o gradiente vai ser fixo, né? Mesmo ponto o gradiente é fixo, o que vai mudando é aqui esse vetor. Né? Tem algum vetor aqui em que esse valor que eu obtenho aqui ela é máxima, essa derivada direcional é máxima? Sabe que o ser humano está sempre atrás do máximo, né, das coisas. Então, tem algum valor aí que essa derivada direcional máxima... Aí o que vai mudar é a direção, né? O gradiente vai ser fixo, como a gente fez alguns exercícios ainda há pouco. Fixamos o ponto, o gradiente é o mesmo, só vai mudando o vetor. Né? Tem algum valor aí que, para que direção essa derivada direcional ela é máxima? Vamos dar uma olhada aqui num gráfico aqui, para ver se fica melhor da gente ver o que a gente está dizendo aqui.
Olha, aqui a gente tem o gráfico de uma função de duas variáveis reais. É bom que esse gráfico, olha, ele é bem cheio de curvas. Horas vai lá para baixo, vai lá para cima. Estou pegando aqui só a parte positiva dos eixos. Essa função, ela é z é igual a e elevado a x seno de y. A função aí é z é e elevado a x seno de y. Tá? Aí a gente vai tomar um ponto na superfície. Tá? Então, tomamos aqui um ponto na superfície do gráfico. Aí vamos fazer todo aquele procedimento, vamos projetar esse ponto no plano XY. E aí a gente tem as direções, né? Para cada direção a gente pega aquele plano, olhar aqui, tirar a superfície aqui só para a gente enxergar. Vamos olhar de cima, tá? Então, tá aqui só o plano XY, olha, pegou o ponto, aqui é uma direção, tá? Mas quantas direções a gente tem aí nesse mesmo ponto? Eu tenho infinitas direções, tá? Então, vou fazer aqui esse vetor, dar um giro aqui de 360 graus. Tem as várias direções, tá? Para cada direção dessa, a gente vai ter uma taxa de variação, né? Que a gente quer saber qual é a direção que vai me dar a maior taxa de variação. Então, vamos observar como é que isso acontece lá na função. Vou voltar aqui para a superfície. Para cada direção dessa, lembra que a gente tem um plano, né? Um plano que está na direção do vetor. Esse plano secciona essa superfície e a curva é exatamente a derivada direcional. A gente está estudando, né? Como é que é a inclinação da reta tangente nessa curva, tá? Então, esse que está em preto aqui mais destacado é a curva, tá, gente? Que a gente analisa. Vamos observar agora como é que essa curva aí se comporta quando, olha aí, está pegando direções diferentes e para cada uma você tem um comportamento diferente para a curva. Observe aí, veja se vocês percebem se tem uma aqui, a função está subindo mais rapidamente. Tem? Tem umas que fica quase plana, né? Umas interseções. Outra, agora eu vou colocar um vetor. Lá embaixo, um vetor vermelho. Ver se dá para girar aqui. Ó, um vetor vermelho aqui. Observe o que acontece quando o vetor U está na direção do vetor vermelho. Ó, ficou na direção do vetor vermelho. O vetor U está se aproximando do vetor vermelho. Vou aqui destacar o plano, né, a curva que corresponde lá ao vetor vermelho. É onde tem a maior subida, né, gente? Exatamente quando esse U aponta na direção desse vetor vermelho que está lá embaixo. E quem é ele? Né? Onde está a maior variação da função. Portanto, a taxa máxima é exatamente na direção desse vetor. Tá? De todas as direções que o assume, é a direção desse vetor vermelho aí. E quem é esse vetor? Vamos dar uma olhada aqui. Tá? Sendo a função diferenciável, lembra que a gente tem essa relação aqui, derivada direcional da função, a direção de um vetor U num ponto x0, y0, ele é dado pelo produto interno, gradiente da função multiplicado pelo vetor U.
Oi? Ok. Tá? Então, a gente tem essa relação aí para a derivada direcional. Aí, olha só. Vocês devem lembrar, né, que se você tem dois, vou supor aqui que esse gradiente aqui não é nulo, se ele não for nulo. Tá? Porque se ele for nulo, isso aqui já a taxa de variação é zero. Acho que vocês devem lembrar que quando eu tenho dois vetores, o vetor U e o vetor V, e que eles formam entre si um ângulo θ, né, aí a gente tem uma relação. O produto interno, ele pode ser dado em função desse ângulo. Lembra disso? Como é que eu calculo o produto interno a partir do ângulo entre os dois vetores? Já esqueceram, foi, gente? Tá, e como é que eu posso... Eu calculo o cosseno desse ângulo. Pode ser que assim vocês lembrem. Ângulo entre dois vetores. Esse produto interno, ele pode ser dado pelo produto das normas, né, dos vetores, o cosseno do ângulo entre eles. Ou de outra maneira, que o cosseno do ângulo é o produto interno dividido pelo produto das normas. Lembram disso? A gente estudou já esse semestre, tá? Então, olha só, é isso que a gente vai usar aqui. Se esse vetor aqui não é nulo, ele vai formar um ângulo com... Vocês lembram que eu tinha colocado... Ah, mas eu não disse para vocês que aquele vetor vermelho e o vetor U, eles estavam sempre formando entre si dois ângulos, né? Então, eu vou chamar de θ o ângulo que o gradiente está formando com o vetor U. Lembra que esse ângulo entre dois vetores é um ângulo que está sempre entre 0 e π. Tá? Aí, ó, por essa relação, então, eu posso expressar outra maneira agora de expressar a derivada direcional. Agora eu fiquei condicionada pela Ellen, agora eu quero colocar aqui o... Aí vai ficar, então... Isso aqui é o produto interno, né? Mas esse produto interno eu posso expressar assim. É a norma do gradiente multiplicado pela norma de U. Mas quanto vale a norma de U? Ele é um vetor unitário, tá? Então não preciso colocar aqui, vai dar 1 aqui. E o cosseno de θ, tá? Então, se eu tenho o ângulo entre o gradiente e o vetor, né, que eu estou analisando a direção, a derivada direcional também pode ser expressa por isso aqui. Para um ponto, fixei o ponto. Para eu pegar um ponto, isso aqui fica fixo, né, gente? E aí, isso aqui vai ficar dependendo apenas do θ, tá? Então, dependendo do... Para cada U eu vou ter um θ diferente. Para o mesmo ponto, o gradiente não vai mudar. Tá? Então, a pergunta é, quando é que isso aqui vai ser máximo? Qual é o maior valor que isso aqui pode assumir, gente? Como o gradiente está fixo, o valor vai ser maior quando eu tiver o maior valor possível para o cosseno. E qual é o maior valor que o cosseno de um ângulo pode ter? 1, tá? Então, isso aqui vai ser máximo para um ponto, estou fixada no ponto. Isso aqui é máximo quando o cosseno de θ for 1, porque é o maior valor que o cosseno tem. Tá? Poderia dizer que isso aqui é sempre menor ou igual que o gradiente de f multiplicado por 1. Tá? O maior valor que ele vai assumir é isso aqui.
Lembra que o θ está representando o ângulo entre os dois vetores, certo? Quando é que cosseno dá zero? Quanto vale o ângulo? Oh, perdão, cosseno dá 1. É máximo, né? Aqui eu fiz confusão aqui. Ele é máximo quando o cosseno vale 1. Né? E qual é o ângulo que o cosseno dá 1? Entre 0 e π. 0, certo? Então, isso aqui é quando o θ é igual a 0. Ou seja, lembra que o θ está representando o ângulo entre o gradiente e o vetor u. Então, o ângulo entre eles tem que ser 0. Ou seja, eles têm que ter, assim, ó, mesma direção e mesmo sentido, certo? Então, aquele vetor vermelho que estava lá apontando, que a gente obteve o maior crescimento, é exatamente o gradiente da função. Na hora que você toma a direção do gradiente, a taxa de variação da função ela é máxima, certo? Então, significa que o u, quem é nesse caso, quem vai ser o u? Ele vai ser o versor do gradiente, porque pode ser que o gradiente não seja unitário, certo? Se você tomar o u como sendo o versor do gradiente, no ponto, né? Do ponto que estão, tá? Então, taxa de variação ela vai ser máxima na direção do gradiente, tá? E qual é esse valor máximo, gente? Eu já sei qual é a direção máxima e qual vai ser esse valor máximo. Ora, a taxa de variação ela é dada por isso aqui. Ela vai ser maior quando isso aqui valer 1. Então, a maior taxa no ponto ela é exatamente o módulo do gradiente, certo? É a taxa máxima que se alcança, é o módulo do gradiente. Mas já que se perguntou quando é máxima, a gente também pode perguntar, e quando vai ser mínima? A menor taxa, aquela que a gente não quer, né? Quando é que isso aqui vai ser mínimo? Quando esse valor for o mínimo. E qual é o menor valor que o cosseno assume? É o menos 1, certo? Que no caso aqui o ângulo já seria de 180. Né? Então, seria assim agora, no outro sentido, eu tenho para cá o vetor u, e aqui tem que ser o gradiente. Né? Então, o vetor u tem que ter o sentido, a direção do gradiente, mas o sentido oposto. Aí você vai ter a menor variação. Então, vamos analisar essa função aí. Quer saber em que direção e sentido ela cresce mais rapidamente? Gente, isso é pontual, tá? Para cada ponto, eu tenho que analisar o gradiente da função. Para cada ponto, a direção máxima é a direção do gradiente naquele ponto. Então, podemos ver o slide? A função é x² mais xy mais y. E aí, vou no ponto 1, domínio dessa função, de todas as direções que a gente pode tomar. Qual é aquela em que essa função tem uma taxa de variação maior? Né? Então, ela está crescendo mais rapidamente. A gente já sabe que essa direção é a direção do gradiente. Tá? Então, é só calcular o gradiente da função no ponto. E aí, sabemos calcular o gradiente da função? Sim, né? Só a direção de máxima variação. Em
é o gradiente da função aplicado no ponto. Então, calculamos o gradiente da função num ponto genérico, que é a derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y. Em relação a x, vai ficar 2x, e aqui mais y. Derivando em relação a y, constante, aqui vai ficar x mais 1, tá? E aplicamos no ponto que a gente está querendo. Então, o gradiente da função fica 2 e 1, 3 e 2, certo? Então, essa é a direção em que a função tem o maior crescimento, neste ponto. Não, mas e aí? Não perguntou, né? Mas vou perguntar agora, esqueci de perguntar. E qual é esse valor máximo? Para cada valor que eu calculo uma derivada, vai dar uma derivada direcional vai dar um valor, cada um deles vai dar um valor, este valor máximo ocorre quando está nessa direção. E qual é esse valor máximo? O valor máximo, ele é exatamente, lembra que a derivada direcional ficou o módulo do gradiente pelo cosseno de θ. Cosseno de θ é 1, vai ficar só o módulo do gradiente, tá? Então, esse valor, qual é esse valor máximo? É o módulo aqui do gradiente. O módulo do gradiente calculado no ponto 1, que é 9 mais 4. Raiz de 13 unidades, tá? É a maior variação que ele tem nesse ponto. Perguntas? Observa que esse gradiente ele não é um vetor unitário, certo? Mas aqui a gente está pedindo só direção, tá? E este cálculo aqui, ele já está direto lá. Quando eu substituo, não precisa, aí eu tenho que pegar esse vetor e tomar o versor dele. Não, o cálculo já me dá direto essa taxa máxima. É o valor absoluto do gradiente, é o módulo do gradiente. E você pergunta, em que direção e sentido ela decresce mais rapidamente? É o inverso disso aqui, né, gente? Ela decresce quando o cosseno de θ vai ser menos 1, é o oposto disso aqui. E esse valor mínimo aí vai ser menos o valor absoluto do gradiente. Vamos fazer uma mais interessante aqui. Então, a gente tem uma função aqui, é interessante isso, x² mais y² menos 2x menos 4y. Agora, a gente quer quais são os pontos nos quais a direção e o sentido de maior variação da função é I mais J. É o vetor I mais J. Entenderam a pergunta agora, gente? Então, do domínio da função, né, para cada ponto que a gente pega, a gente tem uma direção de máxima variação, que é a direção do gradiente. Aí, agora ele quer analisar
Pegou um vetor aqui, o I mais J. Assim, todos os domínios da função, para cada ponto que você pega, tá? Peguei um ponto bem aqui. Aí tem o gradiente da função nesse ponto, que está me dando aonde é a direção de maior crescimento nesse ponto. Tá? Aí pega um outro ponto no domínio, bem aqui. Aí o gradiente da função aponta aqui para um outro local, tá? Que aponta para onde? Para a direção de maior variação da função. Aí, peguei um outro ponto bem aqui. O gradiente aqui, ó, está exatamente igual à direção que foi dada. Então, esse ponto aqui vai servir, é uma resposta para o meu problema, entendeu? Aí pega um outro ponto que está bem aqui. Calcula o gradiente também, olha, tem a mesma direção desse. Então, é esse aqui interessa. Aí pega um outro ponto aqui. É paralelo, mas está no sentido contrário, então não serve. Entenderam o que a gente tem que disputar? Agora, no domínio, onde estão os pontos em que o gradiente tem a mesma direção e sentido deste vetor que foi dado. Ok? Tranquilo? Hein? Ele quer os pontos. Os pontos, aí não sei se vai ser uma curva, vamos descobrir, tá? Mas eu tenho que buscar aqui no domínio, onde estão os pontos que, quando eu calculo o gradiente, ele tem exatamente a direção deste que foi dado. Aí a gente vai descobrir que é uma curva, ou é só um ponto, ou nenhum ponto. Vamos analisar aqui, tá? Então, o que está dito? Ele quer que a direção de máxima variação, eu sei que ela é do gradiente, eu quero saber quais são os pontos em que o gradiente e esse têm a mesma direção e sentido. Então, nós buscamos o quê? XY, que está no domínio da função, está o quê? Quem dá a direção de máxima variação é o gradiente da função. Esse gradiente tem que ter a mesma direção e sentido desse. Significa o quê, gente? Que eles são iguais? Esse vetor, é esse aqui, né? É isso aqui. Ele tem que ser igual ao vetor U? Não necessariamente, tá? Porque quando é que dois vetores têm a mesma direção? Ele só está falando de direção, tá? Então, exigir a igualdade é muito. E tem a mesma direção quando são o quê? Paralelos. E paralelos é múltiplo, tá? Então, a gente quer apenas que esse aqui seja múltiplo do U. Se é múltiplo, tem a mesma direção, mas a gente quer também que tenha o mesmo sentido. O que mais eu coloco aí para condicionar que tenha o mesmo sentido? É só o sinal do T, né? Porque lembra que quando o T é positivo tem mesmo, múltiplo de T tem a mesma direção. Quando o T é positivo tem também o mesmo sentido. Se o T for negativo tem sentido contrário. Então vamos colocar aqui para ter um número maior do que zero, tá? Então é simplesmente com essa igualdade, ele tem que ser múltiplo daquele. E aí a gente calcula o gradiente dessa função. Então o gradiente vai ficar as derivadas parciais em relação a x. Vai ficar 2x menos 2. E em relação a y, 2y menos 4. Isso aqui tem que ser um múltiplo do vetor i mais j, que é 1. 2x menos 2 e 2y menos 4, tá? E aí a gente vai ter igualdade aqui de vetores. 2x menos 2 vai ser igual a t, né? T vezes 1 vai dar t, mas por um lado também tem que ser igual a 2y menos 4, tá? Estou usando a igualdade. Esse, quando eu fizer aqui, vai ser igual a t, e esse também tem que ser igual a t, então eles têm que ser iguais, tá? Mas lembra que t aqui é positivo, então isso aqui tem que ser maior que zero, tem que ser maior que zero, tá?
E aí a gente vai resolver essa equaçãozinha. Eu vou pegar aqui o primeiro com o terceiro. Vou dividir logo tudo por 2, tá, gente? Vai ficar x menos 1, vai ficar igual a y menos 2, ou seja, y é igual a x mais 1, tá? Então, como ela falou, de fato, é uma curva, está em cima dessa reta aí, tá? Só observando que a condição serve todos os pontos que estão em cima dessa reta, a gente tem essa condição aqui, tá? Isso aqui tem que ser maior que 0. Qualquer um desses, ou esse, eu vou ter que o x menos 1 tem que ser maior que 0, ou seja, o x tem que ser maior que 1, tá? Então, só vou pegar os pontos da reta para o x maior que 1. Todos os pontos que a gente for no domínio, quando o y é 1, essa reta aqui, ó, para x maior que 1. Então, a partir daqui, qualquer ponto que você toma aqui, quando você calcula o gradiente, vai estar exatamente um múltiplo desse aqui, tá? Então, o gradiente é a direção de maior crescimento, e essa direção de maior crescimento, ela é dada por esse vetor aí, ok? Olha só, gente, vamos considerar que a equação representa uma distribuição de temperatura. Então, você tem uma placa plana, né? Coloca essa placa num sistema de coordenadas, e aí você pega um ponto aqui, como está no sistema de coordenadas, x, y, qual é a temperatura nessa placa? É dada por essa equação aqui. T de xy é igual a 10 menos 2x ao quadrado menos y ao quadrado. E aí a pergunta é muito simples. Considera agora o ponto de coordenadas 1, 2. Tá? Bem aqui, vamos imaginar que uma partícula está aqui. E aí ela quer se deslocar na direção e sentido de maior crescimento, né? Estando neste ponto, a partícula vai pensar em que direção eu tenho que ir para seguir a direção de maior crescimento da temperatura. Sabemos como obter essa direção, né? O que é essa direção? É o gradiente da função no ponto, tá? É só calcular o gradiente da função no ponto. Agora, a outra pergunta. Eu quero agora descrever. Então, a partícula pensou, uma formiguinha, ela está lá. Para onde que eu tenho que ir? Quero sair desse ponto e me deslocar na direção de maior temperatura. Acho que a formiga ia querer na de menor, né? Mas tudo bem, a gente também sabe, tá? Agora eu quero descrever a trajetória, tá? A trajetória que ela tem que seguir para ela se deslocar na direção e sentido de maior crescimento da temperatura nesse ponto, tá? Algum problema aí? Ela já sabe qual é a direção. Qual é a direção que eu tenho que ir? Vai na direção do gradiente, é T. Vai na direção do gradiente da função no ponto. Já tem aqui, tá? Já tem o ponto de partida. O que é essa trajetória, gente? Não é uma reta? Eu tenho uma semi-reta, aliás, porque ele tem de partida ali e na direção do outro, tá? Então, é simplesmente uma semi-reta. Eu estou aqui nesse ponto e, nesse momento, eu quero me deslocar na direção de maior temperatura aqui nesse ponto, tá? Então, eu tenho o vetor que me dá a direção, eu descrevo uma semi-reta. Eu parto daqui na direção de maior crescimento. É neste ponto. Agora, outra pergunta para perceber a diferença. Eu quero determinar agora a trajetória de uma partícula que sai deste ponto e se desloca sempre na direção e sentido de maior crescimento da temperatura. Perceberam a diferença entre um e outro? Aliás, gente, eu tinha postado antes essas notas de aula e depois eu pedi para substituir. Essa questão lá tinha
Não era a resposta da questão que estava errada, era o enunciado não estava bem elaborado, tá? Então, depois, quem pegou anteriormente, por favor, substituam lá. Tá? E aí, para ficar bem claro, eu acrescentei a outra pergunta. Olha lá, gente, vamos voltar na anterior. Leiam aí, vejam a diferença de um para o outro. Estou no ponto, quero sair daqui e ir na direção de maior temperatura nesse ponto, tá? Então, tá lá, o vetor, seguir a direção do gradiente. A segunda pergunta, eu quero começar a me deslocar, mas em cada ponto eu quero estar na direção de maior crescimento. Então, porque aqui é assim, ó. Estou num ponto bem aqui, gente. Gradiente apontou. Aí você deslocou. Andou um pedacinho. É um novo ponto. Certo? Nesse novo ponto, será que a direção é a mesma da anterior? A direção de maior crescimento? Não, é um outro gradiente. Pode ser que tenha mudado, certo? Aí já é um outro gradiente. Portanto, eu já quero agora seguir o gradiente. Mudou para cá. Andou um pouquinho. Já tenho que analisar. Então, agora, em todo o trajeto, eu quero... Quem é que está me dando a direção? Eu quero ir na direção do gradiente. Percebe a diferença de um para o outro? Então, a gente agora quer descrever qual é essa curva em que, qualquer momento, você está indo na direção de maior crescimento da temperatura. Ok? Pensem nisso, porque amanhã é feriado. Né? Vocês, aliás, tem que estudar para a prova. Eu tenho um aviso para dar. E, na quarta-feira, a gente vai fazer exercício de revisão. Mas pense sobre esse problema aí, tá? Temos o aviso para dar para vocês. Slide aqui, por favor. A nossa avaliação, para quem ainda não sabe, está marcado para quando, gente? Próxima sexta-feira, nós vamos cobrar os assuntos das notas de aula de 10 até 17, que é a aula de hoje. Ok? O que você tem que fazer? E não esqueçam, gente, de trazer documento com identidade. Trago também uma calculadora, tá? Porque vocês vão precisar. Não vou aceitar a continha indicada, ok? Muito obrigada pela presença de todos. Bons estudos e até quarta-feira.